Português Linguagens é a nossa obra mais importante e é uma obra perfeita para aquelas escolas que querem uma mesma metodologia de ensino em língua portuguesa, uma mesma proposta, um trabalho integrado que ponha fim àquele conhecido problema da passagem do 5º ano para o 6º ano e depois do 9º ano para o ensino médio. É uma obra que obtém o maior índice de adoção nos 3 segmentos: Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio na rede particular. E nos programas de governo também obteve, na grande maioria desses programas, que é chamado PNLD, obteve na maioria deles também o melhor resultado em língua portuguesa. Portanto, é uma obra que é quase uma unanimidade, como uma obra resultante de um trabalho bastante sério, comprometido com alguns princípios fundamentais de ponta a ponta, que eu vou detalhar em seguida. E um deles, por exemplo, é o compromisso com a competência leitora. Então é uma obra que desde o 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio tem esse compromisso e que se manifesta de várias formas. Há pontos comuns, quer dizer, embora cada nível de ensino tenha suas especificidades, é uma obra que tem vários pontos comuns, atestando uma mesma visão de ensino e uma mesma metodologia. Em todos os volumes nós temos 4 unidades e cada unidade vai trabalhar com um tema, preferencialmente. Até o 9º ano, esses temas são os temas, em grande parte, temas transversais e, quando não, são temas diretamente relacionados com a criança ou o jovem. Em todas elas, por exemplo, nós temos um projeto que é a formação de leitores, e não apenas em linguagem verbal, mas também em outras linguagens. Então, por exemplo, o aluno, ao longo dessa coleção, ele lê frequentemente imagens, que podem ser, no ensino fundamental, uma pintura, um cartoon, uma fotografia, e no ensino médio, sistematicamente, essa leitura de imagem passa a ser uma obra da pintura que faz relações, permite estudos comparados com a literatura, com os estudos literários daquele mesmo período. Em todos os volumes da coleção, nós temos sempre, por volume, uma leitura proposta de filme. Então, esses filmes são desde O Rei Leão, por exemplo, no ensino fundamental 1, até Tropa de Elite, por exemplo, no ensino médio, passando por vários outros filmes de muita importância, como Frankenstein, por exemplo, no Fundamental 2. Então, ao longo de toda a vida escolar, ele tem um trabalho sistematizado de leituras de imagem, dos mais variados gêneros, leitura de filmes e, é claro, leitura de textos de gêneros variados e de textos literários especificamente. Nós já falamos de leitura, de competência leitora, e eu gostaria de dizer que na obra do ensino médio, além das atividades regulares de leitura de textos literários, na parte da literatura, nós também temos capítulos específicos de interpretação de texto, que procura preparar o aluno para as questões de interpretação de texto do Enem e dos vestibulares em geral. Em se tratando da área de gramática, toda a obra tem os mesmos pressupostos teóricos, é uma proposta de gramática que tem uma base na linguística e na análise do discurso, é uma proposta que procura conciliar os estudos clássicos da gramática normativa. Então, eu trabalho com certas categorias, certos conceitos clássicos da gramática normativa, como substantivo, como adjetivo, como pronome, concordância, regência, etc., mas com uma perspectiva completamente diferente, que é a perspectiva enunciativa, que tem base nas teorias mais recentes da linguagem e da análise do discurso. Então, no primeiro segmento de Ensino Fundamental 1, nós já tratamos de algumas das questões
gramaticais, mas nunca como um fim em si mesmo. Então, nas primeiras séries, o grande objetivo, evidentemente, é o trabalho com a alfabetização e a sistematização ortográfica, e ao longo do tempo, nós vamos inserindo algumas categorias gramaticais, mas sempre no momento certo e na medida necessária. Se ele está trabalhando, por exemplo, com um gênero como a receita, é um gênero bastante interessante para explorar certas categorias gramaticais, como, por exemplo, o substantivo. Então, ali os substantivos estão naquela lista de ingredientes das receitas. Ou então, o verbo, no modo de fazer, que são as ações, as operações para que uma receita tenha sucesso. E também podemos trabalhar os numerais nas suas relações com os números, com os algarismos que costumam fazer parte das receitas. Então, num único trabalho, num único gênero, num trabalho de produção textual, eu posso trabalhar a gramática de uma forma contextualizada e a gramática a serviço do próprio trabalho com o gênero. A partir do 6º ano, começa a haver uma sistematização dessa gramática. Então é nesse momento que nós trazemos a gramática normativa, mas procuramos dar a ela um tratamento diferente daquele que a gramática tradicional tem dado a esses conteúdos, que é basicamente de descrever a língua. Então a nossa visão de língua e de uso da língua é uma visão que eu entendo como muito mais aberta. Há uma ideia de variação linguística, há uma ideia de a língua como instrumento de interação social, de ação social pela linguagem, de gêneros. E o nosso trabalho em gramática, a partir do 6º ano, ele se organiza basicamente em três segmentos, vamos dizer. Num primeiro momento, nós temos a construção do conceito gramatical, que parte sempre de um exame de um texto. Então, por meio de atividades, o aluno vai construir o conceito, depois ele aplica aquele conceito em exercícios, com novos textos. Há uma segunda sessão, chamada Gramática na Construção do Texto, e ali se faz um estudo mais aprofundado, em que o aluno vai ver efetivamente qual é o papel daquela categoria gramatical na construção de um texto, cumprindo ali um papel específico na construção dos sentidos daquele texto. E uma última sessão, chamada Semântica e Discurso, na qual a mesma categoria gramatical é trabalhada, mas agora de um prisma mais amplo, ou seja, vai se observar essa categoria do ponto de vista semântico, por exemplo. Então, só para dar uma ideia, o adjetivo, por exemplo, se anteposto ao substantivo pode ter um sentido, se posposto ao substantivo pode ter um outro sentido. Então, só para dar um exemplo das múltiplas possibilidades de trabalho que nós temos aí, trabalhando com artigos, trabalhando com advérbios, com muitos aspectos semânticos de várias classes gramaticais, com inversões, por exemplo, e também aspectos discursivos, quer dizer, são estudos de fôlego, que ora levam em conta, por exemplo, quem é que está falando, com quem está falando, com que finalidade, qual é o gênero e por que aquela palavra ali ou aquela expressão foi utilizada, com que finalidade, com que efeito de sentido, se pretendia produzir fazendo-se uso daquele recurso e assim por diante. O trabalho com produção textual em toda esta coleção, tanto 1º a 5º, 6º a 9º, ensino médio, é uma proposta que tem por base os gêneros do discurso. Então, esta é uma proposta de base bakhtiniana, já que Bakhtin foi o criador do conceito de gêneros do discurso, e nós acolhemos esse trabalho, esse ponto de vista, e procuramos aplicá-lo com base nas propostas, no caso de educação, do Grupo de Genebra, em especial as ideias de Chinelli e Dawes. A proposta de trabalho com gêneros do discurso é preparar o indivíduo para a vida cidadã. E, nesse sentido, interessa a exploração dos gêneros que são úteis já na vida escolar do estudante e que lhe serão úteis depois de sair da escola ou mesmo na vida acadêmica, por exemplo, na vida universitária e acadêmica. Digamos, a escola está muito acostumada com a ideia de que é importante escrever bem,
Mas por essa perspectiva, além de escrever bem, é muito importante também falar bem, né? Ou seja, a ideia de termos um estudante que esteja trabalhando a sua expressão verbal de forma mais abrangente. E se tratando de gêneros escritos também, mesmo que não venha a ser um escritor, mesmo que não venha a ser um jornalista no futuro, nós temos de oferecer a esse estudante oportunidades de ele experimentar, ou de se experimentar nas mais variadas situações. Dentro desta obra, Português Linguagens, com esta proposta de gêneros, o aluno não é convidado a escrever apenas para o professor. Ao final de cada unidade, nós temos sempre uma proposta, é o que nós chamamos de um projeto, que recebe até o 9º ano o nome de intervalo, no ensino médio chamamos de vivências, e este projeto de produção textual é um projeto que procura tornar significativa a tarefa de escrever. Ou seja, no momento que eu tenho apenas o meu professor como único leitor, eu estou dissociando a produção textual das práticas sociais de linguagem. Isto é, se eu estou aprendendo, por exemplo, notícia, reportagem, entrevista, mas eu faço uma entrevista, eu crio uma entrevista, pergunta e resposta ficcional, aquilo perde muito do próprio gênero. Se eu estou fazendo uma notícia, mas é para o professor me dar nota, eu perco o próprio sentido de uma notícia jornalística. Então, a ideia de quem trabalha com gêneros é trazer a experiência social de linguagem para dentro da escola. Se notícia, reportagem, entrevista, editorial, crítica de arte são gêneros do jornal, da esfera jornalística, evidentemente que para tornar essas tarefas mais significativas e fazer com que o nosso aluno tenha leitores reais, que ele de fato esteja engajado num projeto para ser lido, evidentemente que esse projeto tem de ser o projeto de um jornal. Senão, não acontece, não vira, como a gente diz. Não vira, não acontece nada, não é? Então, sempre que nós iniciamos uma unidade de trabalho, nós já temos em vista qual vai ser o projeto de produção textual daquela unidade. Por isso, na abertura, já existe uma nota para o professor. Professor, programe-se. Ao final desta unidade, os alunos vão produzir um jornal. E, portanto, veja as etapas que devem ser cumpridas. Então, dependendo do projeto, você pode ter algumas tarefas que são feitas ao longo do período. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que a obra Português Linguagens é uma obra que também tem o seu formato digital. É uma obra que apresenta o LID, é uma obra que faz parte da plataforma Acompanha, em 6º a 9º anos, e que disponibiliza objetos educacionais digitais, de modo que o professor, além de utilizar a própria obra e as ferramentas do digital, o que significa poder ampliar, poder diminuir, poder aproximar imagens, são muitos recursos digitais, ele tem também a possibilidade de complementar as suas aulas, fazendo uso, por exemplo, de filme. Então nós temos sugestões em vários momentos de filmes, temos boxes que fazem relações com os conteúdos, com filmes. Então ele pode, naquele momento, acessar um objeto digital, mostrar o trecho de um filme, mostrar uma canção ou trecho de uma canção, uma entrevista com especialistas, enfim, a possibilidade de acessar uma entrevista com um escritor. São muitos os recursos disponíveis para complementar o trabalho em sala de aula. Dentro dos recursos digitais, por exemplo, o professor vai encontrar um material que nós construímos nos últimos anos, que naquela ocasião foi um DVD de gêneros orais e que agora estão disponibilizados para quem fizer opção pelo material digital, pela versão digital, vai encontrar todos esses objetos digitais disponíveis também. A obra Português Linguagens é acompanhada, no caso do segmento de 6º a 9º, desse DVD de gêneros orais. No segmento de 1º a 5º, nós também acabamos de preparar uma versão digital desta obra
E ela também tem complementos, tem CDs, por exemplo, que acompanham algumas séries desse segmento. E na versão digital, todo esse material estará também disponibilizado. Como eu disse a vocês, são 20 anos construindo esse material, são 20 anos de pesquisa, são 20 anos de trabalho, buscando uma solução completa para o ensino de língua portuguesa no país. Nós entendemos que Português Linguagens é a nossa obra principal, já que ela contempla essa enorme diversidade de possibilidades, de ideias, de propostas que fomos construindo, e eu convido vocês a conhecerem mais de perto esse trabalho. Eu tenho o privilégio de contar com assessores pedagógicos em todo o país, são assessores exclusivos que só atendem aos professores que trabalham com as nossas obras, e eles estão à disposição de vocês para darem mais explicações, mostrarem com mais detalhes esse material, eventualmente fazerem uma oficina com os professores, participarem de planejamentos, enfim, vocês poderão, por meio deles, estar mais próximos do que é o nosso trabalho, as nossas ideias e a nossa coleção como um todo. Então eu deixo aqui o meu abraço a vocês todos, esperando que nos vejamos em breve.